Olá, experts, tudo bem? Aqui é o Geraldo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso teste básico. Desta vez nós vamos falar do exercício 9, que trata das funções soma, média, mínimo e máximo. Vamos ver o que é isso? Vamos saber o que são essas funções. O Excel tem dois tipos de fórmulas. Uma é a fórmula comum que você faz, por exemplo, assim, um sinal de igual e clica neste número mais este. Certo? Isso é o que a gente chama de uma fórmula. Ele fez uma soma de dois números. Agora, quando eu tenho muitos números para somar, assim, normalmente eu não uso uma fórmula. Eu uso uma função pronta. Essa função pronta no Excel se chama soma. Então, eu vou buscar essa função aqui na guia fórmulas, ok? Sempre que eu for buscar funções, eu vou buscar na guia fórmulas. Como ela é uma função muito importante, ela tem um botão enorme aqui, tá? Autossoma. E quando você para em qualquer botão aqui, veja que ele te explica alguma coisinha sobre o botão. Inclusive, nesse caso, ele explica um detalhe interessante, que é o atalho para essa função, tá? Alt mais igual, tá vendo aqui, ó, soma, você tem aqui, você para o mouse, vamos lá de novo, parou o mouse aqui, Alt igual, tá vendo? Alt igual. Então, eu posso usar um atalho. Mas repare que quando eu cliquei aqui no botão, ele já trouxe a soma para mim, veja só. Cliquei no botão e ele trouxe a soma. Ele fez assim, igual soma do B7 até o E7, ou seja, ele marcou os quatro números e fez uma soma do B7 até o E7. Eu dou um Enter e está pronta a minha função. Para repetir fórmula, vocês já sabem, não é isso? Clica na fórmula, vem aqui no cantinho do lado direito, dá um duplo clique e ele repete a fórmula para você. Então, minha próxima fórmula é a média. A média destes quatro números, ok? Então, eu vou clicar aqui, onde tem a média, e aqui na autossoma tem um atalho também, que é aquela setinha ali embaixo do botão. E aqui você encontra as funções mais usadas no Excel, tá? A média é uma delas, então eu clico na média. Olha o que ele faz. Ele procura os números. Aí ele encontrou esses 5 números. Só tem um problema, eu não quero a média dos 5 números, eu quero a média dos 4. Então eu clico e arrasto aqui. E dou um Enter. E ele me traz a média e eu venho aqui e dou um duplo clique. Para não ficar muito feio isso aqui, eu clico com o botão direito, formatar células, que vocês já aprenderam num exercício lá no começo do teste, né? Ele vai trazer aqui a janelinha de formatação das células. Eu vou dizer que eu quero um número com 2 decimais apenas, não quero 4 decimais, ok? Pronto. O máximo, o que significa o máximo? É o maior número de uma série. Então, eu venho aqui e pego a função máximo. Ele faz a mesma coisa, ele localiza os números. Mas eu não quero todos esses números, eu só quero esses 4 números. Dou um Enter. Duplo clique no cantinho. Venho aqui no mínimo e faço a mesma coisa. Depois que você aprende, é muito fácil, né? É só repetir o procedimento. Olha, o mínimo destes 4 números. Enter. Duplo clique. Perfeito? Aqui para baixo nós temos mais algum detalhe. Eu quero o total do total, a média da média, o máximo do máximo e o mínimo do mínimo. Então eu faço novamente as funções, só que agora eu vou pegar na vertical, não é isso? Mas não preciso selecionar nada não, basta clicar aqui no próprio total, vir aqui no botão da autossoma, ele vai marcar tudo até encontrar os números, eu marco os números corretamente aqui para ele, digo eu quero somar do F7 até a referência F13, dou um Enter, ele me dá o total desta soma. Eu vou fazer a média dessas médias. Eu faço uma média destes números, ok? E dou um Enter. Eu faço um máximo destes números. Repare que ele procura os números mais próximos dele, né? Mas nem sempre está certo. Eu vou pegar o mínimo destes números aqui. Enter. Então, repare uma coisa. Nessa nossa planilha bem simples aqui, que é uma lista de vendas, por exemplo, eu tenho assim o total que eu vendi, a média das vendas, o maior número, que foi o número 92, que está aqui, e o menor número, que foi o número 22, que está aqui. Então, nesses números aqui, ó,
o maior número é 92 e o menor número é 22. Ok? Então, com isso, você rapidamente resolve cálculos que poderiam ser bem complicados se você não tivesse essas funções no Excel. Então, está aí soma, média, mínimo e máximo. Espero vocês no nosso último exercício. Aquele abraço.